Neuza já estava na beira da piscina termal quando a filha segurou seu braço diante dos convidados. "Você não vai entrar", disse Marcela, ainda sorrindo para as câmeras. "Seu corpo vai afastar os hóspedes que pagam caro para estar aqui." Neuza ficou devastada. Durante 30 anos, aquelas águas haviam sustentado seu trabalho como fisioterapeuta. O resort fora construído sobre o terreno que ela herdara da mãe. Mesmo assim, a própria filha entregou-lhe um hobby maior e apontou a porta de serviço. Neuza não se cobriu. Antes que Marcela chamasse os seguranças, uma senhora de cabelos brancos tirou o próprio hobby, entrou no caminho e disse: "Antes de abrirem este resort, todos precisam saber quem nos ensinou a voltar para a água." As câmeras se viraram. Antes de continuar, escreva nos comentários a hora em que está ouvindo esta história. Seu comentário ajuda esta história a chegar a mais pessoas. 6 meses antes, Neuza Vidal ainda acreditava que trabalhar ao lado da filha seria a forma mais bonita de encerrar a carreira. Aos 57 anos, era fisioterapeuta especializada em hidroterapia e dirigia uma pequena clínica em Poços de Caldas, Minas Gerais. Neuza era uma mulher obesa, de pele clara, olhos castanhos vivos e cabelos grisalhos cortados na altura do queixo. Usava roupas coloridas, brincos de pedra e tênis confortáveis. Nunca considerara seu corpo um pedido de desculpas. Ele carregara pacientes, noites sem dormir, uma gravidez difícil e anos de trabalho dentro de piscinas aquecidas. O terreno da clínica pertencera à mãe dela, Dona Jandira, que alugava quartos para famílias em tratamento nas antigas termas da cidade. Quando Neuza se formou, adaptou um galpão e construiu uma piscina pequena com barras de apoio. Começou atendendo idosos com artrite, mulheres após cirurgias e crianças com limitações motoras. Cobrava de quem podia e mantinha vagas sociais financiadas por convênios locais. O marido, Paulo, cuidava das contas e da manutenção. Morreu de infarto quando Marcela tinha 20 anos. Neuza quase vendeu o terreno, mas a filha pediu que continuasse. "Um dia vamos transformar isto no melhor centro termal do país", Marcela prometeu. Ela estudou administração e marketing em Belo Horizonte, trabalhou em hotéis de luxo e voltou 10 anos depois com uma proposta. Um fundo de investimento queria construir um resort de bem-estar ao redor da clínica, preservando a piscina terapêutica e financiando um centro de reabilitação. Neuza hesitou. "Eu não quero que meus pacientes virem decoração de propaganda." "Não vão virar", respondeu Marcela. "A clínica será o coração do projeto." O contrato previa que Neuza manteria 51% da empresa formada com o terreno. Marcela seria diretora executiva, com autonomia para operação e marketing. O fundo teria participação minoritária e receberia retorno sobre a hotelaria. Neuza aceitou porque acreditava que a filha conhecia o valor das águas para além do luxo. Nos primeiros meses, as duas trabalharam bem. Marcela escolhia fornecedores, negociava com arquitetos e mostrava à mãe imagens de quartos claros, jardins acessíveis e elevadores amplos. Neuza revisava rampas, profundidade das piscinas, vestiários e rotas para cadeiras de rodas. Insistiu em barras discretas que não parecessem equipamentos hospitalares. "A acessibilidade não precisa parecer castigo", dizia. O problema começou quando Bruno, marido de Marcela, assumiu a comunicação do resort. Ele administrava campanhas de influenciadores e dizia que o público de alto padrão comprava aspiração. "As pessoas querem imaginar que sairão daqui mais jovens, mais magras e mais desejadas", explicou numa reunião. Neuza respondeu: "As pessoas entram na água para sentir menos dor. Se também descansarem e se divertirem, melhor. Mas não vou prometer que um corpo precisa mudar para merecer férias." Bruno sorriu como quem ouvia uma senhora ultrapassada. Durante a construção, Neuza percebeu pequenas decisões que apontavam para o mesmo lugar. O projeto original previa bancos largos nos vestiários, cadeiras firmes nos quartos e roupões em várias numerações. Bruno substituiu os bancos por peças estreitas
Escolheu cadeiras frágeis e encomendou roupões que terminavam no tamanho grande. Essas cadeiras não suportam parte dos nossos hóspedes, avisou Neuza. O fabricante diz que são resistentes. A ficha informa 110 quilos. Há pessoas acima disso. Não podemos projetar o resort para todas as exceções. Corpos não são exceções. Marcela mediou a discussão e aprovou cadeiras mais seguras, mas pediu que ficassem apenas nos quartos acessíveis. Por que uma pessoa gorda precisa reservar acomodação para deficiência apenas para sentar sem medo? Neuza perguntou. A filha cedeu novamente, porém começou a reclamar que a mãe encarecia cada detalhe. Neuza mostrava que móveis resistentes durariam mais e protegeriam todos, inclusive hóspedes magros. Mesmo quando vencia tecnicamente, saía das reuniões com a sensação de estar pedindo favores para corpos como o seu. Na clínica antiga, essa discussão nunca existira. Dona Jandira comprava as cadeiras mais firmes porque duravam. Paulo construíra degraus largos porque carregava caixas. A simplicidade, sem discursos sofisticados, produzira um espaço mais acolhedor que muitos hotéis caros. Marcela acompanhara tudo quando criança. Dormia numa sala da recepção enquanto a mãe terminava relatórios e aprendera a nadar segurando as mesmas barras usadas pelos pacientes. Neuza não entendia em que momento a filha começara a enxergar aquele passado como uma marca a apagar. Encontrou parte da resposta numa conversa com Ana Paula, amiga de escola de Marcela. Ela fora contratada para coordenar eventos e procurou Neuza depois de ouvir Bruno zombar dos tamanhos dos uniformes. Na adolescência, as meninas chamavam Marcela de baleia por sua causa, contou. Diziam que ela ficaria igual à senhora. Neuza respirou fundo. Ela nunca me contou. Tinha medo de magoar você. Depois começou a fazer dietas escondidas. Neuza lembrou de períodos em que a filha recusava jantar. Dizia já ter comido e passava horas em academias. Ela perguntara, mas aceitara as respostas porque Marcela mantinha notas boas e parecia feliz. Isso explica a dor, disse. Não explica usar a mesma crueldade contra outras pessoas. Ana Paula concordou. Pediu apenas que Neuza não revelasse a fonte, pois precisava do emprego. Neuza começou a compreender que a filha não sentia apenas vergonha da mãe. Sentia pavor de voltar a ser a adolescente que acreditava precisar vigiar o prato e o corpo para não perder amor. Bruno descobrira esse medo e o transformara em estratégia comercial. Ainda assim, Marcela era adulta, diretora e responsável por suas escolhas. A primeira pista do apagamento apareceu numa sessão de fotografias. Marcela convidou Neuza para vestir o uniforme azul da equipe terapêutica. Quando ela chegou, o fotógrafo já desmontava as luzes. Mudamos o conceito, disse a filha. Vamos usar modelos e alguns profissionais mais jovens. Por que não me avisou? Foi decidido agora. No corredor, Neuza viu 6 modelos usando jalecos sem identificação profissional. Nenhuma era fisioterapeuta. Todos tinham corpos semelhantes, pele sem marcas e menos de 30 anos. Eles vão aparecer como equipe? Como representação visual. Então representem quem realmente trabalha aqui. Bruno interveio. Neuza, ninguém está diminuindo seu currículo. Só estamos vendendo uma imagem. Uma imagem que precisa esconder quem criou o serviço. Marcela pediu que a mãe não criasse conflito diante da agência. Prometeu uma entrevista separada sobre a história da clínica. A entrevista nunca aconteceu. A segunda pista veio com os novos uniformes. As fisioterapeutas receberam peças até o tamanho 44. Neuza vestia 54. 2 funcionárias também não encontraram numeração. O fornecedor enviará tamanhos especiais depois, disse Marcela. Especiais por quê? Somos parte da equipe. É apenas o termo da fábrica. Neuza pediu a planilha do pedido e descobriu que Bruno cancelara deliberadamente os tamanhos maiores porque pretendia fotografar apenas a equipe selecionada.
Ela contratou uma costureira local para produzir uniformes de todas as numerações. Pagou com recursos da clínica, registrou a despesa e comunicou ao conselho. Marcela ficou furiosa. Você não pode contrariar a identidade visual. A identidade visual não veste pessoas que trabalham? Você transforma tudo numa discussão sobre preconceito. Eu apenas pedi roupa que caiba. Foi você quem transformou tamanho em hierarquia. Naquela noite, Marcela telefonou chorando. Disse que investidores pressionavam por uma imagem internacional e que Bruno tentava proteger o lançamento. Mãe, eu preciso que confie em mim. Depois da inauguração, ajustamos tudo. Neuza lembrou da menina que fazia lição de casa na recepção da clínica. Quis acreditar que a ambição não havia apagado aquela filha. Eu confio em você, respondeu. Mas confiança não autoriza humilhação. A terceira pista apareceu na agenda dos pacientes. O grupo de senhoras que fazia hidroterapia às terças e quintas foi transferido para horários antes das 7 da manhã. Dona Celina, de 68 anos, chegou atrasada e encontrou a piscina cercada por móveis para uma filmagem. Disseram que agora somos incompatíveis com o horário dos hóspedes, contou a Neuza. Quem disse? Um rapaz do marketing. Falou que bengala, cicatriz e corpo velho não combinam com a campanha de abertura. Neuza sentiu as mãos tremerem. Procurou a filha. Marcela afirmou que não conhecia aquelas palavras, mas confirmou a mudança. É por 2 semanas. Precisamos gravar. Essas mulheres vêm aqui há anos. Algumas dependem de transporte municipal, não conseguem chegar de madrugada. O resort investiu milhões. A agenda precisa considerar quem paga diária. O resort existe porque a clínica trouxe valor a este terreno. Marcela perdeu a paciência. O terreno sozinho era uma piscina velha e um galpão. Eu transformei isso numa empresa. Neuza ficou em silêncio. A frase não era apenas ingratidão. Revelava a versão que a filha começara a contar a si mesma. Na manhã seguinte, Neuza restaurou os horários do grupo usando sua autoridade técnica. Bruno enviou um e-mail dizendo que ela prejudicava a operação e criava risco de imagem. Ela respondeu com os contratos que garantiam a continuidade da reabilitação. Não ameaçou ninguém. Apenas registrou que a obrigação social não poderia ser suspensa para filmagens. A quarta pista surgiu numa reunião do conselho. Bruno apresentou uma campanha chamada Novo Corpo, Nova Vida. As imagens mostravam mulheres magras entrando na piscina e saindo com roupas menores. Neuza fechou a pasta. Isso não será publicado. A campanha já foi aprovada pela agência, disse Marcela. Não pela responsável técnica. Não prometemos emagrecimento, e muito menos que uma vida nova depende de um corpo novo. O representante do fundo concordou que as afirmações precisavam de revisão jurídica. Bruno acusou a sogra de sabotar meses de trabalho. Você tem medo de que outras pessoas consigam o que você nunca conseguiu, falou. A sala silenciou. Neuza olhou para o genro. O que eu nunca consegui? Ele percebeu tarde demais. Ter disciplina para cuidar da própria imagem. Marcela pediu intervalo, mas não repreendeu o marido. Essa omissão doeu mais que a frase. Neuza levantou-se. Eu cuidei deste corpo enquanto enterrava meu marido. Criava sua esposa e mantinha uma clínica sem atrasar salário. Não use disciplina como nome bonito para desprezo. Saiu da sala e voltou à piscina. Dentro da água, ajudou Dona Celina a flexionar o joelho operado. Não contou às pacientes o que acontecera. Celina percebeu seus olhos vermelhos. Sua filha está tentando esconder você? Neuza não respondeu. Minha filha tentou esconder minha bengala no casamento dela, contou a senhora. Depois precisou da mesma bengala quando quebrou o pé. A vergonha muda de endereço depressa. Neuza sorriu, mas não queria vingança. Queria impedir que a filha transformasse preconceito em política empresarial. Ela contratou uma auditoria independente sobre a execução do projeto. Descobriu que Bruno desviara parte do orçamento da clínica para festas com influenciadores.
Marcela autorizara as transferências acreditando que seriam compensadas depois da inauguração. A auditoria ouviu funcionários sem a presença da diretoria. Uma camareira contou que Bruno mandava trocar hóspedes gordos de quarto quando fotógrafos visitavam os corredores. Um cozinheiro fora instruído a esconder sobremesas e pães durante gravações para sustentar a imagem de transformação. Recepcionistas receberam uma lista de palavras proibidas. Não poderiam dizer acessibilidade, reabilitação, dor crônica ou obesidade. Ele queria vender bem-estar sem mostrar ninguém que precisasse de cuidado, concluiu Neuza. Outra funcionária revelou que Marcela autorizara pulseiras de cores diferentes para hóspedes, pacientes e beneficiários sociais. Oficialmente, serviriam para organizar serviços. Na prática, a equipe de marketing usaria as cores para retirar pacientes das áreas fotografadas. Neuza pediu que as pulseiras fossem suspensas. Sem controle, qualquer pessoa poderá entrar em atividades pagas, argumentou Marcela. Podemos organizar reservas sem marcar quem deve desaparecer quando chega uma câmera. O fundo de investimento pediu explicações. Até então, seus representantes recebiam relatórios editados por Bruno. Ao conhecerem as obrigações sociais ligadas ao terreno e ao financiamento, deixaram claro que não haviam exigido exclusão de pacientes nem padronização corporal. Essa confirmação mudou a interpretação das pistas anteriores. Marcela usara os investidores como desculpa, mas as decisões partiam dela e do marido. Neuza sentiu tristeza, não alívio. Seria mais fácil combater uma empresa distante. O conflito estava dentro da família e dentro da filha que ela tentara proteger. Também encontrou uma minuta para reduzir sua participação de 51% para 35%. A justificativa era uma futura rodada de investimentos. O documento ainda não tinha assinatura, mas Bruno já o apresentava como decisão encaminhada. Neuza confrontou a filha. Você pretende diluir minha participação? Marcela respirou fundo. Precisamos crescer. Você continuará recebendo muito dinheiro. Não perguntei quanto vou receber. Perguntei se pretende tirar meu poder de proteger a clínica. Você trava todas as decisões. Eu travei uma campanha enganosa. Uniformes que excluíam funcionárias e a retirada de pacientes. Exatamente. Você pensa como dona de clínica pequena. E você começou a pensar como se hóspedes ricos comprassem o direito de não olhar para pessoas reais. Marcela chorou. Eu passei a vida sendo a filha da mulher gorda da piscina. Você não sabe como era na escola. Neuza sentiu a frase atravessá-la. Eu sabia que zombavam de você por minha causa? Você dizia para eu não ter vergonha. Era fácil falar. Não era fácil. Eu também ouvia. Só não quis ensinar que a solução era me esconder. Marcela confessou que passara anos tentando construir uma imagem oposta à da clínica antiga. Queria luxo, controle e aprovação de pessoas que antes a tratavam como menina pobre do interior. Eu queria que olhassem para mim e vissem sucesso. E decidiu que, para isso, não poderiam me ver. A filha não negou. Neuza suspendeu qualquer mudança societária até a auditoria. Não demitiu Marcela nem Bruno naquele momento. Deu-lhes oportunidade de corrigir a campanha, devolver o orçamento e restaurar os pacientes. Bruno fingiu aceitar. Nos bastidores, convenceu a esposa de que a inauguração resolveria tudo. Se o resort aparecesse em revistas nacionais, os investidores pressionariam Neuza a ceder. Marcela começou a organizar a cerimônia sem incluir a mãe nos discursos. No programa, Neuza aparecia apenas como fundadora honorária. A responsabilidade técnica fora atribuída a um médico contratado havia 3 meses. Quando questionado, o médico procurou Neuza. Não pedi seu cargo, disse. Marcela afirmou que a senhora estava se aposentando por problemas de saúde. Eu não estou doente. Então não usarei seu nome para ocupar um lugar que não deixou. Ele retirou-se do palco e enviou a decisão ao conselho.
Foi a quinta pista de que Marcela não agia apenas por pressão. Ela construía a imagem de uma mãe incapaz para justificar o afastamento. Neuza poderia cancelar a inauguração. Como acionista majoritária e dona do terreno incorporado, tinha instrumentos para isso. Preferiu comparecer e permitir que os fatos fossem vistos. "Por que vai?" perguntou Celina. "Porque passei a vida ensinando pessoas a entrar na água depois de sentirem vergonha ou medo. Não vou fugir da minha própria piscina." O grupo de pacientes decidiu comprar ingressos para o evento. Neuza tentou impedir o gasto, mas o conselho concedeu convites a todos os participantes da clínica. No dia da inauguração, o resort parecia uma vitrine. Jardins iluminados, toalhas brancas, música suave e uma passarela sobre a piscina principal. Influenciadores filmavam suítes, refeições e tratamentos. Neuza vestiu um maiô azul marinho, saída de piscina amarela e os brincos de pedra que pertenciam à mãe. Entraria na água durante a demonstração terapêutica, como fizera em centenas de aulas. Marcela a encontrou atrás do palco. "Você não pode aparecer assim." "Assim como?" "De maiô." Neuza olhou ao redor. Outras mulheres usavam maiô. Homens caminhavam de sunga e hobby. "A demonstração acontece dentro da piscina." "Mudamos. Uma modelo fará os movimentos." "Ela é fisioterapeuta?" "Não precisa ser. É uma apresentação." Neuza recusou o hobby que a filha ofereceu. "Eu vou entrar na água com minhas pacientes." Bruno se aproximou com 2 funcionários da segurança. "Não torne isso constrangedor." Constrangedor é impedir a responsável técnica de trabalhar por causa do corpo dela. Marcela segurou o braço da mãe e manteve o sorriso para as câmeras próximas. "Você não vai entrar. Seu corpo vai afastar os hóspedes que pagam caro para estar aqui." Neuza ficou devastada. Não havia mais agência, fornecedor ou investidor para culpar. A frase saíra da própria filha. Marcela apontou a porta de serviço. "Vista o hobby e espere no escritório. Depois fazemos uma foto de rosto." Neuza não se cobriu. Dona Celina tirou o hobby branco e entrou entre as duas. "Antes de abrirem este resort, todos precisam saber quem nos ensinou a voltar para a água." Atrás dela estavam 15 pacientes, mulheres com cicatrizes, homens idosos, uma jovem que usava prótese, corpos magros, gordos, baixos e altos. As câmeras se viraram. Bruno pediu que a equipe de som aumentasse a música. O técnico recusou. Neuza subiu um degrau da passarela e pegou o microfone. Não revelou a auditoria, nem atacou a filha com insultos. Esta piscina foi construída para receber pessoas, não para selecionar quais corpos merecem ser vistos. A demonstração só acontecerá com profissionais e pacientes que consentiram em participar. Marcela tentou interromper. "Minha mãe está emocionalmente abalada." O médico que recusara o cargo aproximou-se. "Ela está lúcida, ativa e continua responsável técnica. Qualquer informação diferente enviada aos investidores é falsa." O representante do fundo anunciou que a abertura comercial seria adiada até a conclusão da auditoria de segurança, publicidade e governança. Os hóspedes convidados poderiam permanecer, mas nenhuma campanha seria publicada naquele dia. Bruno acusou Neuza de destruir o investimento da própria filha. "Não destruí", respondeu. "Impedi que uma empresa de saúde fosse inaugurada com mentira e discriminação." Celina entrou na piscina pela rampa. Outras pacientes seguiram. Neuza pediu autorização a cada uma antes de iniciar movimentos leves. A demonstração deixou de ser espetáculo e voltou a ser trabalho. Muitos convidados guardaram os celulares. Outros permaneceram filmando, mas agora registravam corpos reais ocupando a água sem pedir licença estética. Marcela ficou na beira, chorando. Neuza não a chamou nem a expulsou. Quando a atividade terminou, uma menina de 12 anos aproximou-se de Neuza. Estava hospedada com a mãe e usava uma camiseta por cima do maiô.
A senhora não tem vergonha de entrar assim? Perguntou sem maldade. A mãe da menina ficou constrangida, mas Neuza respondeu. Às vezes tenho vergonha de muitas coisas. De errar, de magoar alguém, de não saber uma resposta. Do meu corpo estar na água, não. Meu pai diz que eu preciso emagrecer antes de usar maiô. Neuza não ofereceu conselho médico nem criticou um homem que não conhecia. Você merece roupa segura e confortável agora. Se sua saúde precisar de cuidado, isso deve ser conversado com profissionais que respeitem você. A menina tirou a camiseta apenas depois de perguntar à mãe se podia nadar. Aquela cena não foi filmada. Neuza pediu aos convidados que guardassem os celulares perto de menores. Marcela observou de longe. Pela primeira vez, viu o efeito de uma campanha que tratava corpos como versões incompletas. A promessa de novo corpo não atingiria apenas clientes adultos. Chegaria a meninas que aprenderiam a adiar a própria vida. Naquela noite, mãe e filha ficaram sozinhas na sala de reuniões. Você me envergonhou diante do país inteiro, disse Marcela. Eu não pedi as câmeras. Você as convidou. Poderia ter falado comigo em particular. Falei durante meses, em particular, em reuniões, por e-mail e diante do conselho. Você decidiu que eu só existiria fora da vista dos hóspedes. Marcela chorou. Eu queria que este lugar fosse perfeito. Perfeito para quem? A filha não respondeu. Neuza deixou sobre a mesa o programa que a chamava de fundadora honorária. Você tentou me homenagear no passado para me retirar do presente. Eu ainda trabalho, ainda penso, ainda decido. Marcela perguntou se seria demitida. O conselho decidirá seu cargo com base na auditoria. Eu decidirei nossa relação com base no que você fizer depois de reconhecer o dano. Você consegue separar as duas coisas? Preciso separar. Se usar a empresa para puni-la como filha, serei tão perigosa quanto você foi ao usar a empresa para me esconder como mãe. Nos 2 meses seguintes, a auditoria confirmou o uso de recursos terapêuticos em campanhas e festas. Bruno perdeu o contrato de comunicação e precisou devolver parte dos valores. O conselho também identificou mensagens em que ele orientava funcionários a fotografar Neuza apenas do peito para cima e a retirar pacientes gordos ou idosos das áreas comuns durante visitas de investidores. Marcela não escrevera todas as mensagens, mas aprovara o resultado e mentira sobre a saúde da mãe. Foi afastada da diretoria por 6 meses e submetida a uma avaliação independente de gestão. Neuza permaneceu acionista majoritária. Não vendeu o resort, nem transformou a vitória em humilhação contra a filha. Criou um conselho com profissionais, pacientes, trabalhadores e representantes do fundo. A campanha Novo Corpo, Nova Vida foi cancelada. Em seu lugar, a equipe desenvolveu uma comunicação baseada em descanso, mobilidade, prazer e autonomia, sem prometer emagrecimento. Todos os uniformes passaram a ser oferecidos em numeração completa. Os horários sociais foram protegidos por regulamento e os hóspedes do hotel puderam participar de atividades integradas quando houvesse consentimento dos pacientes. Marcela passou as primeiras semanas culpando Bruno. Neuza não aceitou. Ele incentivou. Você decidiu. Se colocar toda a responsabilidade nele, continuará sem entender o que fez. Você quer que eu me odeie? Quero que pare de usar vergonha como desculpa para produzir vergonha nos outros. A filha iniciou terapia. Separou-se de Bruno meses depois. Não porque a mãe exigiu, mas porque percebeu que o casamento era sustentado por medo de perder a imagem de sucesso. Bruno tentou lançar uma campanha pessoal dizendo que fora vítima de uma sogra controladora. Publicou trechos editados das reuniões e afirmou que Neuza rejeitava a inovação por insegurança com o próprio corpo. Neuza não respondeu com vídeos emocionados. O conselho divulgou o relatório da auditoria, preservando dados privados dos funcionários. As transferências, mensagens e ordens de exclusão falavam por si. Algumas pessoas atacaram Neuza nas redes sociais.
Outras transformaram sua aparência em símbolo de coragem, o que também a incomodou. Não quero ser admirada apenas porque uma mulher gorda entrou numa piscina, disse numa única entrevista. Quero que avaliem o trabalho, a segurança e o direito de cada pessoa usar um serviço sem ser humilhada. A entrevista não prometeu superação pela aparência. Neuza explicou que obesidade podia envolver fatores de saúde e merecia acompanhamento respeitoso, mas que nenhum diagnóstico retirava dignidade, competência ou direito ao lazer. O posicionamento atraiu hóspedes que antes evitavam resorts por medo de cadeiras frágeis, roupões pequenos e comentários. A empresa descobriu que inclusão não era apenas obrigação moral, também era serviço bem executado. Ela visitou a antiga recepção da clínica, preservada dentro do novo centro. Encontrou uma fotografia de Paulo consertando a bomba da piscina e Neuza grávida, sentada numa cadeira de plástico. Eu lembrava deste lugar como pequeno, disse. Era pequeno, respondeu Neuza. Mas ninguém precisava diminuir para caber. Marcela pediu desculpas. Neuza não respondeu com perdão imediato. Eu amo você. Isso não significa que já confio em sua liderança. Confiança volta pelo que fazemos repetidamente. A filha aceitou trabalhar durante 1 ano sem cargo executivo, acompanhando os setores de manutenção, recepção, terapia e limpeza. Pela primeira vez, conheceu funcionários que antes apareciam apenas em planilhas. Numa manhã, uma hóspede reclamou ao ver o grupo de reabilitação na piscina principal. Paguei para descansar, não para olhar pessoas doentes, disse. Marcela respirou fundo e respondeu. A piscina é compartilhada e acessível. Se preferir privacidade, há horários e espaços menores disponíveis. Nossos pacientes não serão escondidos. Neuza ouviu de longe. Não aplaudiu, nem transformou a frase em cerimônia. Apenas registrou que a filha começava a agir diferente quando não havia palco. 1 ano depois, o resort realizou uma nova inauguração, desta vez sem passarela. Não havia modelos fingindo ser terapeutas. Profissionais apresentaram o trabalho, cozinheiros falaram sobre o cardápio e pacientes decidiram se queriam aparecer. Marcela não subiu ao palco como diretora. Apresentou a mãe pelo nome e pela profissão. A fisioterapeuta Neuza Vidal criou este centro e continua responsável por seu propósito. Neuza entrou usando o mesmo maiô azul marinho. Seu corpo não havia mudado para merecer a piscina. Sua saúde não foi usada como prêmio, nem o emagrecimento como final feliz. Dona Celina esperava na rampa. Desta vez posso entrar sem fazer discurso? Pode, mas você gosta de microfone mais do que admite, brincou Neuza. As duas entraram na água. Marcela permaneceu na borda. Depois de alguns minutos, tirou o hobby. Não tinha o corpo das modelos da primeira campanha e ainda carregava inseguranças antigas. Posso entrar? Perguntou. Neuza estendeu a mão. A piscina nunca foi o lugar que expulsava você. A filha desceu pela rampa. Não havia fotógrafos contratados para registrar reconciliação. Aquele gesto não apagava a humilhação, mas mostrava uma realidade nova. Marcela já não precisava esconder a mãe para provar que vencera, e Neuza não precisava diminuir a própria dor para manter a família unida. O resort prosperou sem vender vergonha. Parte do lucro financiou hidroterapia para moradores da região, enquanto a hotelaria manteve suítes e serviços de alto padrão. Luxo e inclusão deixaram de ser apresentados como escolhas opostas. Na parede da recepção, uma frase substituiu a campanha cancelada. Não falava em corpo novo. Dizia apenas que toda pessoa tinha direito de descansar, mover-se e ocupar a água com dignidade. Neuza continuou trabalhando menos horas, mas não foi aposentada por conveniência alheia. Escolheu formar novos terapeutas e reservou 2 manhãs por semana para atender o grupo que iniciara tudo. Quando passava pela porta de serviço que a filha apontara no dia da inauguração, não sentia mais vergonha. A porta permanecia ali para funcionários transportarem materiais,
Não para esconder a fundadora. Na piscina, corpos diferentes se moviam sob a mesma luz. Nenhum deles precisava servir de antes ou depois. Estavam vivos, presentes e inteiros. Se esta história emocionou você, curta, inscreva-se, compartilhe com um amigo e conte nos comentários o que faria no lugar de Neuza.